Soberano Deus, eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por o Senhor já estar falando conosco desde o início deste culto. Senhor amado, eu te louvo porque Tu és Deus da nossa vida. E o Senhor fala com o Teu povo porque Tu amas o Teu povo, Pai. Senhor amado, eu te louvo pela vida de cada irmão que ofertou nessa noite. E obrigada, Senhor amado, por aqueles que não puderam ofertar, ó Pai. Multiplica no celeiro dos Teus filhos, ó Pai. Desce provisão na vida dos Teus filhos, Senhor amado, porque nós cremos num Deus, dono do ouro e da prata, Senhor amado. Senhor amado, neste momento eu quero te apresentar aqui a Tua filha Rutiele. Deus, eu sei que o Senhor já falou com a Tua filha, Senhor amado, e já tem ministrado no coração da Tua filha a Tua doce palavra. Eu te peço em nome de Jesus, esvazia a Rutiele dela mesma, Senhor amado, para que Tua palavra seja soberana neste momento, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra no nosso coração e abra o nosso entendimento em nome de Jesus. Assim eu te oro e te agradeço. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitar que já estamos de pé. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10, versículo 1. Aqui, para ganhar tempo, eu já quero deixar os meus agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus que me permitiu essa oportunidade. Agradeço ao pastor que confiou e me permitiu. Pastor, o senhor tem sido exemplo de humildade para a minha vida. E eu agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Quero agradecer também a irmã Idalice. Eu me espelho também muito na senhora, irmã Idalice. Uma mulher sábia, uma mulher íntegra, uma mulher de oração, uma mulher que ama fazer as coisas para o Senhor. E assim como algumas mulheres da minha vida, eu oro e peço para que Deus me molde dessa forma, que eu envelheça com essa sabedoria, com essa unção, com essa graça. Glória a Deus! Deixados meus agradecimentos, a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 10, versículo 1, vai dizer a seguinte: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força nenhuma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o 1º dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Glória a Deus. Podeis se assentar, irmãos. Sempre que todas as vezes que eu ganhei a oportunidade de estar ministrando, eu sempre pedia para Deus uma palavra que fosse direcionada
para aquela ocasião. Se for no culto dos jovens, uma palavra que seja direcionada aos jovens, culto das irmãs, uma palavra que fosse direcionada às irmãs. Mas essa palavra, há muitos dias, ela já tinha falado no meu coração. E quando a irmã Idalice me convidou para essa oportunidade, eu fui estudar. E estudando, mas no decorrer da semana, eu falando, Senhor, mas será que é isso mesmo? Senhor, coloca uma palavra que venha falar de mulheres. Temos tantos exemplos de mulheres na Bíblia. E aquela angústia, aquela coisa. E aí, sábado, ali na consagração, Deus me confirmou essa palavra. E embora eu já tivesse com o meu esboço pronto, o meu coração, então, descansou. E eu vi, então, que era essa palavra que Deus queria ministrar através de mim. A palavra do Senhor, irmãos, em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, declara que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é tornar santo, é consagrar, é separar do mundo, apartar das coisas que nos levam ao pecado. Com isso, uma vida santa é uma vida que é separada do pecado e consagrada a Deus. É uma vida que você escolhe ser semelhante a Deus. É uma vida que o seu coração, ele deseja buscar a presença do Senhor. O seu coração, ele deseja a justiça e a comunhão com o Senhor. Sendo assim, santificação, ela deve ser um requisito para nós que somos cristãos. E a santificação, quanto mais nós procuramos, mais o Senhor revela o seu poder. Porque só uma vida santa, só uma vida consagrada ao Senhor é a única forma para Deus manifestar a sua glória. Não existe outra forma, não tem outro meio. Se a gente não se santifica, a gente não consegue suportar a glória que Deus quer manifestar em nossas vidas. Por quê? Porque os nossos pecados, eles nos puxam para trás. Eles nos puxam para onde a glória do Senhor está o tempo todo. E só uma carne que você obriga, só uma carne que aprecia uma vida de santidade, uma vida consagrada a Deus, é que vai nos aproximar de Deus. É igual eu falei, não tem outra forma de nos aproximar de Deus a não ser através da nossa santificação. E a Bíblia, ela nos mostra muitos exemplos de homens e de mulheres que no decorrer da sua caminhada foram se santificando. A exemplo de Ana. Ana, ela queria muito um filho, mas ela não podia ter o filho. E mesmo assim, ano após ano, ela ia até o tabernáculo, orava ao Senhor. Ela foi um exemplo para nós de perseverança. Ela nos ensina que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Jesus, procurando, buscando aquilo que nós almejamos. Temos também Esther. Esther era uma jovem judia que se tornou rainha e ela estava disposta a morrer pelo seu povo. Mas ela, antes de falar com o rei, ela oferece um sacrifício de 3 dias de jejum ao Senhor. O Senhor se agrada do seu sacrifício e vai com ela na peleja e liberta o povo de Israel da opressão. Esther, então, ela nos ensina que Deus, ele não espera de nós quantidade, mas ele espera uma vida consagrada a Ele, que verdadeiramente, um sacrifício que seja sincero, que seja verdadeiro. E entre tantos exemplos que nós temos na Bíblia, Daniel, ele é um exemplo de homem que foi se santificando ao longo da sua jornada. No livro do profeta Jeremias, está escrito que o cativeiro de Israel duraria 70 anos. E Daniel, ele sabia disso. E vendo Daniel que os anos estavam terminando, ele começa a suplicar pelo cumprimento dessa promessa. Ele começa a suplicar pelo cumprimento da palavra. E ele vai estabelecer um método de santificação ao longo dos anos, que ao analisarmos a história de Daniel entre os capítulos, nós percebemos que no início Deus dá revelações para ele sobre o reino.
depois sobre o palácio, depois sobre a Babilônia, e do capítulo 9 em diante, Deus começa a dar revelações, visões para ele sobre o mundo, sobre os acontecimentos dos últimos dias. Deus, ele não despeja sobre Daniel um monte de sonhos, mas Deus vai dando para ele revelações, visões, à medida que a sua santificação lhe dava suporte. E Daniel, ele começa a desenvolver um método de santificação 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele se dirigia ao Senhor em oração. Ele separava um tempo para estar com o Senhor. Ele dedicava a sua vida, ele tinha um devocional com o Senhor. Além disso, Daniel, ele começa também a desenvolver um método de jejum. Daniel, a Bíblia aqui onde nós lemos, na passagem onde nós lemos, diz que por 3 semanas completas, manjar desejável, nem carne nem vinho entraram pela boca de Daniel. Daniel, ele mantinha uma vida santa, uma vida de rotina, uma vida consagrada ao Senhor, de constância, costume. Irmãos, o que o Senhor espera de nós? Miqueias 6:8 declara que o Senhor espera de ti que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Deus espera que nós tenhamos uma vida de devoção a Ele, uma vida santificada a Ele. É isso que Deus tem esperado de nós. E a rotina devocional de Daniel compreendia o peso da revelação que Deus lhe entregava. Capítulos aqui anteriores ao que nós lemos, diz que Daniel dormia e Deus lhe dava sonhos, Deus lhe dava revelações. Sonhos, irmãos, que eram profundos, revelações tão pesadas que a Bíblia fala que no último que ele teve, ele ficou de cama por 7 dias. Significa, irmãos, que o que ele recebeu no espírito foi tão forte que pesou na carne, lhe pesou no corpo, lhe pesou no físico, comprovando assim como a nossa carne ela é fraca. Salomão dizia que se o corpo estiver abatido, mas o espírito estiver de pé, ele animará todo o corpo. Mas em contrapartida, se o espírito estiver abatido, quem, pois, o animará? Irmãos, devemos pelejar pelo espírito. Devemos deixar que ele governe a nossa vida, porque é ele quem sabe a direção certa que nós devemos tomar. Gálatas 5,16 diz que andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, para cumprir a vontade de Deus. O crente, ele deve purificar-se de toda imundície da carne, porque Romanos 8,1 está escrito, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que em Cristo Jesus não andaram segundo a carne, mas andaram segundo o Espírito. Irmãos, a carne ela tem desejo, a carne ela tem vontade, mas a gente deve purificar-se, conforme a palavra do Senhor nos ensina, porque o nosso corpo, voluntariamente para Deus, ele não produz nada. Muitas vezes nós achamos que nós somos muito fortes, muitas vezes nós achamos que somos muito crente, muitas vezes nós achamos que estamos aqui porque nós decidimos vir à igreja, mas não é verdade, porque o nosso corpo para Deus não produz nada. A nossa carne, se fosse por ela, nós não estaríamos aqui nessa noite. E se nós estamos aqui nessa noite, foi porque nós fomos conduzidos pela vontade do Espírito Santo. E Daniel, embora ele estivesse se consagrando, embora ele estivesse fortalecendo sempre o seu espírito, a última vez que ele recebeu a visão, ele ficou de cama por 7 dias e ele não foi o único. O apóstolo Paulo, ele declara que ele foi arrebatado até o 3º céu. E ali ele vê o paraíso. E o pastor Campanha sabe melhor que todo mundo que o apóstolo Paulo era poliglota. Ele sabia falar várias línguas e mesmo assim ele não consegue descrever o que ele vê, e ele vai dizer o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam.
E na sequência foi-lhe colocado um espinho na carne, para que ele não se gloriasse da grandeza da revelação. Ele sente uma dor incômoda, ele ora ao Senhor para que fosse tirado. Mas Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque é o meu poder que aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, a gente estava comentando sábado, quando Deus quer nos entregar algo grande, o primeiro impacto que nós sentimos é na nossa carne, é no nosso físico, é no nosso emocional. A nossa natureza ela é tentada, porque a nossa natureza é adâmica. E aí o nosso emocional ele é esmagado, ele é abalado. Sofremos humilhações, perseguições. E aí a gente começa a duvidar. Senhor, mas por que eu estou sofrendo tanto? A gente começa a questionar, mas eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou lutando para ser fiel, eu estou debaixo de uma palavra, por que está doendo tanto, por que está sofrendo tanto? A gente começa a comparar as nossas vidas. Quando eu estava lá no mundo, eu não sofria tanto. Quando eu não tinha um ministério, não me doía tanto. Quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, não me machucava tanto. E a gente começa a comparar as nossas vidas com outras pessoas. Mas, Senhor, por que aquele que não é agraciado como eu? Por que aquele que não desfruta da presença do Espírito Santo como eu, aquele que não conhece o renovo, a graça, a unção, o consolo que eu conheço, é mais capaz que eu, tem mais capacidade que eu, é mais capaz que eu nos negócios, é mais capaz que eu na gestão familiar? E esses questionamentos, irmãos, se a gente não vigiar, vai entrando no nosso coração e vai adentrando. E a gente, quando vê, a gente já está questionando a Deus. E aí Deus ministra nos nossos corações. Sou eu quem te coloco nesse processo de esmagamento para te ensinar. Por quê? Porque é Ele quem permite o processo em nossas vidas. Quando Jesus foi levado até o deserto para ser tentado por Satanás, foi Deus quem permitiu que o Espírito lhe conduzisse. Quando Jó perdeu tudo que ele tinha, o Satanás pôde tocar somente aonde Deus permitiu. O processo de Deus, muitas vezes conosco, ele é doloroso. Mas é para que a gente saiba, para que a gente confia, para que a gente nunca esqueça que Ele tem um plano individual para cada um de nós. É Deus quem permite o processo em nossa vida, para que nós saibamos que a glória pertence a Ele, que a unção é dEle, e que quando Ele nos colocar numa posição superior a essa que nós estamos vivendo agora, nós não venhamos nos gloriar, nós não venhamos nos exaltar, mas nós venhamos entender que é para Ele, que a glória é para Ele, que a unção é dEle e que o poder vem dEle, e que se Ele soltar a nossa mão nesse momento, é bem capaz de nós escolhermos os mesmos caminhos errados que muitos escolhem, deixando a soberba subir ao nosso coração. Então, o processo de Deus conosco é doloroso, mas é para nos ensinar a confiar nele. É para nos ensinar a confiar que nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Quando Pedro estava debaixo de uma palavra, ele lança sua rede ao mar e ele quase coloca tudo a perder, porque o barco quase afunda. E ali ele vê o seu barco naufragar. É assim que nós sentimos quando estamos debaixo de uma palavra. Nós sentimos que vamos naufragar, nós sentimos a nossa estrutura ser comprometida, nós sentimos o nosso emocional ser abalado, ser destruído, ser esmagado. Nós achamos que nós não vamos conseguir, nós achamos que nós não vamos vencer. Muitas vezes é assim que nós sentimos ao longo da nossa caminhada com Cristo, mas isso é apenas uma fase. É apenas a pressão de quem escolheu obedecer o chamado. Aquele que tem chamado passa, irmão, por muita luta. Mas nós temos a certeza que nós não estamos só. Que há um Deus que está conosco no nosso barco. E isso basta para nós. Quem tem promessa, quem está debaixo de uma palavra suporta. Suporta aquilo que Deus lhe confiou. Suporta aquilo que Deus lhe entregou, mesmo tendo dias que a gente se sinta extremamente fraco, mesmo tendo dias que a gente acha que não conseguimos, mas a gente suporta,
Porque há uma palavra sobre nós. Há uma palavra sobre as nossas vidas. Há uma promessa de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Há uma promessa de Deus sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Então, quem tem palavra de Deus suporta. Porque o cumprimento da palavra, ele repousa sobre as nossas vidas. Irmãos, suplique, faça como Daniel, suplique pelo cumprimento da palavra, porque não há absolutamente nada que tenha condições de competir com a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Não há absolutamente nada. E quando a gente passar por essa fase, nós vamos ver que nós temos uma capacidade que a gente não achava que tinha. A gente vai ver que é Deus quem nos fortalece mesmo, porque aquilo que nós considerávamos extremamente frágil foi o critério pelo qual Deus nos escolheu. E Daniel, após as suas revelações, ele se sentia extremamente fraco, mas isso não foi empecilho para que ele abandonasse e deixasse o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus. Ele continuou buscando, ele continuou se santificando e agora ele se santificou tanto que Deus não espera mais ele dormir para lhe dar visões. Não espera mais ele orar para falar com ele, porque a palavra onde nós lemos diz que ele estava andando quando Deus lhe deu um sonho, uma visão, uma revelação. E foi tão forte que Daniel cai, que o seu semblante fica desfigurado, que ele fica sem forças. Contudo, ele ouve o som das suas palavras. Sabe por quê? Porque Deus, ele até tira as nossas forças, mas jamais ele vai tirar a nossa consciência. E ouvindo então o som das suas palavras, ele sente uma mão lhe tocar. Deus enviou um anjo para Daniel. Deus não quer continuar a dar a visão para Daniel com ele caído. Foi assim com Paulo na sua conversão na estrada para Damasco. Quando Paulo ele vê uma grande luz brilhando, ele caiu com o seu rosto em terra. E ele então ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então o Senhor disse, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te, vai até a cidade, que lá te dirão o que convém fazer. Irmãos, nós podemos até começar a nossa jornada com Deus caído, mas o chão não é o nosso lugar. O chão não é o lugar que Deus preparou para a sua vida. Nós podemos ter entrado aqui nessa noite caído, desfigurado, sem forças, mas Deus tem algo muito melhor. Deus tem algo muito maior para nós. Deus enviou um anjo, eu acho isso interessante. Vou correr porque o horário já deu. Porque o anjo ele tinha poder para levantar, mas ele não levanta. Sabe por quê? O que te levanta não é a mão que você espera socorro. O que te levanta é ter ouvido sensível para ouvir a palavra de Deus. E ele se levanta com muita dificuldade, se apoiando com suas mãos em seus joelhos tremia. Levanta apoiando naquilo que você tem. Levanta apoiando naquilo que você é. O levantar não é fácil. Mas levanta apoiando naquilo que você construiu até aqui. Deus, ele já formou em você força suficiente para te fazer levantar. Levanta! Levanta! Não é fácil, irmão. Daniel se levantou ao som das palavras que dizia: Daniel, homem muito desejado, homem muito amado, levanta-te, porque sobre os teus pés não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te na presença do Senhor, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O mensageiro foi enviado como resposta às orações para dar encorajamento a Daniel em meio às tribulações que ele estava vivendo. Irmão, Deus, ele ama a todos. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Mas Deus, ele corresponde de modo especial àqueles que o amam, aqueles que é fiel com ele, é fiel na sua presença. Ele age de forma especial. Deus, ele ouve as orações daquele que verdadeiramente o busca. Deus, ele ouve até os nossos gemidos mais inexprimíveis. Aqueles quando nós levantamos, não temos força para ajoelhar, não temos força para orar, e a gente só sabe chorar e gemer. Deus, ele ouve.
Deus, Ele tem ouvido o gemido do seu povo. Por isso não cabe a nós ficar desabafando para um, para outro. Ficar contando para quem não pode resolver os nossos problemas. Ficar desabafando no Facebook. Ficar desabafando nas redes sociais. Irmãos, isso não é para nós, isso é para o ímpio. Isso é para quem não tem a quem buscar. Faça o que Mateus 6,6 disse. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. A recompensa do homem, ela é passageira, mas a recompensa de Deus, ela é eterna. É Deus quem nos recompensa, é Deus quem nos justifica. Existem duas fases de Deus em nossa vida. A fase que Ele fala e a fase que Ele se cala. Quando Ele está fazendo promessa, Ele está falando conosco. Mas quando Ele está cumprindo promessas, Ele se cala. Então não se preocupe com o silêncio de Deus. Continue obedecendo os seus mandamentos. Continue em oração. Continue se consagrando. Que Ele vai agir em seu favor. Que Ele vai nos ajudar a conquistar tudo aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite para entregar para a igreja. E ela falou muito comigo, assim como já tinha falado todas as vezes que eu li ela. Mas falou mais fortemente esses dias. E logo em seguida a irmã Dalice me deu a oportunidade. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço também aos irmãos. E devolvo a oportunidade para quem é de direito.